Agora me responde. Você continuaria lutando ao lado da pessoa que ama mesmo quando o mundo inteiro dissesse que vocês nunca vão conseguir vencer na vida? E se eu te dissesse que um casal humilde, que já dormiu sem ter o que comer, conseguiu dar uma volta por cima que emocionou uma cidade inteira? Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final dessa história, porque o que aconteceu com esse casal vai tocar profundamente o seu coração. Juliana e Rafael se conheceram muito jovens. Eles não tinham dinheiro, não tinham estabilidade e muito menos apoio das pessoas ao redor. O que tinham era apenas um ao outro. Rafael trabalhava como servente de pedreiro desde cedo para ajudar os pais, enquanto Juliana fazia faxinas e sonhava em terminar os estudos. Os dois cresceram ouvindo que a vida era dura demais para quem nasceu pobre. Mesmo assim, toda vez que estavam juntos, pareciam acreditar que ainda existia esperança. O relacionamento começou simples, cheio de dificuldades, mas também cheio de amor verdadeiro. Enquanto outros casais saíam para restaurantes ou viagens, Rafael e Juliana passavam horas sentados numa praça conversando sobre o futuro. Eles sonhavam com uma casa pequena, uma vida tranquila e a chance de construir uma família sem passar pelas mesmas dificuldades que enfrentaram. Mas a vida parecia determinada a esmagar aqueles sonhos. Depois que decidiram morar juntos, as dificuldades aumentaram rapidamente. O pequeno barraco alugado onde foram morar mal tinha espaço para os dois. Quando chovia, a água entrava pelas frestas do telhado. A geladeira quase sempre ficava vazia. Muitas vezes eles dividiam um único prato de comida, tentando fazer parecer suficiente. E mesmo diante de tanta dificuldade, Rafael ainda fazia de tudo para ver Juliana sorrir. Houve noites em que ele fingiu já ter jantado apenas para deixar comida para ela. Juliana percebia, mas também fingia acreditar, porque o amor dos dois era feito exatamente disso. Pequenos sacrifícios silenciosos. Só que o peso da pobreza começou a atingir não apenas o bolso, mas também o emocional deles. As contas atrasadas aumentavam. O aluguel vivia ameaçando ser cobrado com pressão. Rafael trabalhava até o corpo não aguentar mais, mas o dinheiro nunca parecia suficiente. Juliana começou a sentir culpa por não conseguir ajudar mais. Muitas noites chorava escondida no banheiro para Rafael não perceber. E foi exatamente numa dessas noites que algo aconteceu. Rafael ouviu o choro dela baixinho atrás da porta. Ficou alguns segundos parado sem saber o que fazer. Então entrou devagar e encontrou Juliana sentada no chão abraçada aos joelhos. Assim que ela olhou para ele, começou a chorar ainda mais forte. "Eu tô cansada de lutar e nunca sair do lugar", ela disse entre lágrimas. Aquela frase destruiu Rafael por dentro, porque no fundo ele também sentia o mesmo medo. Medo de passar a vida inteira, sobrevivendo sem nunca conseguir viver de verdade. Mesmo assim, sentou ao lado dela, segurou suas mãos e disse algo que mudaria a história dos dois. "Enquanto a gente continuar junto, eu não vou desistir." Juliana chorou abraçada nele durante vários minutos. E naquela noite, mesmo sem dinheiro, sem garantias e sem saber o que o futuro reservava, os dois fizeram uma promessa silenciosa. Não importa o tamanho da dificuldade, enfrentariam tudo juntos. Mas o que eles ainda não sabiam era que uma oportunidade inesperada estava prestes a aparecer e mudaria completamente o destino daquele casal pobre que o mundo inteiro desacreditava. Os meses passaram, e a vida de Rafael e Juliana continuava sendo uma batalha diária contra a pobreza. Todas as manhãs, Rafael saía ainda no escuro para trabalhar em obras pela cidade. Voltava para casa coberto de poeira, com dores no corpo e as mãos machucadas de tanto carregar peso. Mesmo exausto, sempre tentava chegar sorrindo para não preocupar Juliana. Mas ela conhecia aquele olhar cansado. Sabia que por trás do silêncio do marido existia um medo enorme de não conseguir sustentar a pequena família que estavam tentando construir. Enquanto isso, Juliana fazia faxinas em casas de bairros ricos. E todos os dias ela sentia o peso cruel da comparação.
Limpava cozinhas enormes, enquanto muitas vezes faltava comida em sua própria casa. Organizava quartos luxuosos enquanto dormia num colchão velho no chão. Algumas patroas tratavam ela com respeito. Outras mal olhavam em seus olhos. E aos poucos, Juliana começou a sentir algo perigoso crescendo dentro dela. Vergonha da própria vida. Certo dia, enquanto voltava do trabalho dentro de um ônibus lotado, ela observava pela janela pessoas caminhando felizes, entrando em restaurantes e vivendo rotinas que pareciam impossíveis para ela. Naquele momento, uma pergunta começou a martelar sua cabeça. Será que nossa vida vai ser sempre assim? Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Rafael sentado sozinho na mesa, olhando algumas contas atrasadas. O silêncio entre os dois dizia tudo. Já não precisavam falar sobre as dificuldades. Ambos sentiam o peso delas todos os dias. E então veio a notícia que quase destruiu tudo. Rafael perdeu o emprego. A obra onde trabalhava foi encerrada e dezenas de funcionários foram dispensados sem aviso. Quando chegou em casa para contar aquilo, tentou parecer forte. Mas Juliana percebeu imediatamente o desespero escondido em sua voz. Eles mandaram todo mundo embora. O coração dela apertou na mesma hora. Durante alguns segundos, nenhum dos dois conseguiu dizer nada, porque sabiam exatamente o que aquilo significava. Sem aquele salário, mal conseguiriam pagar o aluguel no mês seguinte. Os dias que vieram depois foram desesperadores. Rafael saía cedo distribuindo currículos pela cidade inteira. Caminhava quilômetros debaixo do sol procurando qualquer oportunidade. Mas parecia que todas as portas estavam fechadas. Em casa, a comida começou a faltar novamente. Houve dias em que os dois dividiram apenas pão e café para conseguir sobreviver. Mesmo assim, tentavam esconder o desespero um do outro. Até que numa madrugada, Juliana acordou e encontrou Rafael sentado sozinho do lado de fora da casa, olhando para o chão. Ele estava chorando em silêncio. Aquela foi a primeira vez que ela viu o marido quebrar daquela maneira. Juliana se aproximou devagar e sentou ao lado dele. Rafael demorou alguns segundos para conseguir falar. Eu tô tentando, mas parece que nunca é suficiente. Juliana segurou sua mão imediatamente. Mesmo também estando destruída emocionalmente, sabia que naquele momento precisava ser forte pelos dois. Então respondeu algo que ele jamais esqueceria. A gente ainda não perdeu tudo. Rafael olhou para ela confuso. Juliana então colocou a mão sobre o peito dele e disse baixinho: enquanto existir coragem aqui dentro, ainda existe esperança. Aquela frase ficou presa na mente dele durante dias. E talvez tenha sido exatamente isso que impediu Rafael de desistir completamente. Alguns dias depois, aconteceu algo inesperado. Juliana estava fazendo faxina na casa de uma senhora idosa chamada Dona Helena, uma mulher conhecida por tratar todos com respeito. Enquanto limpava a cozinha, Dona Helena percebeu que Juliana parecia abatida demais. Depois de insistir muito, ela finalmente contou tudo o que estava acontecendo. Falou sobre o desemprego de Rafael, sobre as contas atrasadas e sobre o medo constante de perderem até o pequeno barraco onde moravam. Dona Helena ouviu tudo em silêncio. Então perguntou algo simples que mudaria completamente aquela história. Vocês sabem fazer alguma coisa além dos trabalhos que já fazem? Juliana ficou pensativa antes de responder. Rafael cozinha muito bem e eu gosto de fazer bolos. A senhora sorriu imediatamente. Então talvez vocês estejam procurando oportunidade no lugar errado. Juliana ficou sem entender. Dona Helena então explicou que o bairro onde moravam tinha poucas opções de comida simples e caseira à noite. Disse que talvez eles pudessem começar vendendo marmitas e bolos. No começo, Juliana ficou insegura. Afinal, mal tinham dinheiro até para comprar ingredientes. Mas Dona Helena surpreendeu ainda mais. Ela decidiu ajudar. Emprestou utensílios antigos, deu dinheiro para os primeiros ingredientes e ainda disse algo que emocionou Juliana profundamente. Todo mundo merece uma chance de recomeçar. Naquela noite, quando Juliana contou tudo para Rafael,
Pela primeira vez em muito tempo, os olhos dele voltaram a brilhar com esperança. Os dois passaram horas fazendo contas, planejando receitas e imaginando como poderiam começar. O medo ainda existia. Mas agora existia algo mais forte. A sensação de que talvez aquela fosse a oportunidade que estavam esperando há tanto tempo. E sem perceber, naquele pequeno barraco simples, começava a nascer o sonho que mudaria completamente suas vidas. Na manhã seguinte, Rafael e Juliana acordaram antes do amanhecer. O pequeno barraco ainda estava escuro quando os dois começaram a separar os poucos ingredientes que tinham conseguido comprar. A cozinha apertada mal tinha espaço para os dois trabalharem juntos, mas pela primeira vez em muito tempo existia algo diferente naquele lugar: esperança. Rafael preparava as primeiras marmitas, enquanto Juliana organizava os bolos simples que aprendera a fazer com a mãe anos atrás. Mesmo nervosos, os dois tentavam esconder a ansiedade um do outro. Afinal, estavam apostando tudo naquela pequena chance. Se não desse certo, talvez perdessem até o pouco que ainda tinham. Quando terminaram, olharam para a mesa cheia de marmitas e bolos simples. Não parecia muito, mas para eles, aquilo representava uma possibilidade de recomeço. Rafael saiu pelas ruas carregando uma caixa térmica velha emprestada por Dona Helena. O coração dele disparava a cada passo. Nunca tinha vendido nada na vida. Sentia vergonha de abordar as pessoas. Medo de ser rejeitado. Medo de ouvir risadas. Mas lembrava das contas atrasadas, da geladeira vazia e principalmente de Juliana acreditando nele. Isso fazia continuar. No começo foi difícil. Muitas pessoas recusavam sem nem olhar em seu rosto. Outras apenas ignoravam. Cada não parecia esmagar um pouco da confiança que ele tentava construir. Até que, perto do horário do almoço, um homem saiu de uma oficina mecânica e perguntou quanto custava a marmita. Rafael respondeu nervoso. O homem comprou uma. Alguns minutos depois voltou sorrindo. Foi você quem fez. Rafael confirmou sem entender. Então ouviu algo que jamais esqueceria. Tá muito boa. Amanhã traz mais. Aquela simples frase mudou completamente seu dia. Porque depois de tanto tempo ouvindo apenas problemas e portas fechadas, finalmente alguém estava enxergando valor em algo que ele fazia. No fim da tarde, Rafael voltou para casa cansado, mas sorrindo pela primeira vez em muitos meses. Juliana correu ansiosa perguntando se tinha dado certo. Rafael abriu a bolsa devagar mostrando o dinheiro das vendas. Não era muito, mas para eles parecia uma fortuna. Juliana começou a chorar imediatamente. Os dois se abraçaram na pequena cozinha, sem conseguir acreditar. Naquela noite, jantaram juntos sorrindo depois de muito tempo. Era uma comida simples, mas tinha gosto de esperança. Os dias seguintes foram de muito trabalho. Rafael começou a vender marmitas em obras, oficinas e pequenos comércios da região. Juliana passou a divulgar os bolos para vizinhos e moradores do bairro. Aos poucos, as pessoas começaram a elogiar a comida. Alguns clientes voltavam no dia seguinte trazendo amigos. Outros faziam pedidos maiores. O pequeno negócio começava lentamente a crescer. Mas junto com o crescimento veio também o cansaço extremo. Rafael trabalhava quase o dia inteiro cozinhando, vendendo e fazendo entregas a pé. Juliana passava horas preparando bolos, limpando a casa e organizando tudo. Dormiam poucas horas por noite. Mesmo assim, nenhum dos dois reclamava. Porque pela primeira vez estavam cansados lutando por algo que era deles. Certo dia, enquanto Rafael fazia entregas numa obra, ouviu alguns homens comentando sobre a qualidade da comida. Um deles disse: "Essa marmita é melhor que muito restaurante caro." Rafael ouviu aquilo em silêncio, tentando conter a emoção. Porque durante toda a vida sentiu que nunca era bom o suficiente para nada. Agora, lentamente, começava a perceber que talvez tivesse talento de verdade. Em casa, Juliana também começou a receber elogios pelos bolos. Algumas clientes faziam encomendas para aniversários e pequenas festas. Outras perguntavam se ela aceitava pedidos maiores. Aos poucos, ela deixou de se enxergar apenas como uma faxineira cansada pela vida.
Pela primeira vez, começou a sentir orgulho do próprio trabalho. Mas justamente quando tudo parecia melhorar, uma nova dificuldade apareceu. Certo mês, o dono do barraco onde moravam apareceu cobrando vários atrasos acumulados do aluguel antigo. Disse que se não pagassem logo, precisariam sair da casa. O desespero voltou imediatamente. Rafael tentou negociar. Juliana implorou por mais prazo. Mas o homem parecia decidido. Naquela noite, os dois ficaram sentados em silêncio olhando as contas espalhadas pela mesa. O medo parecia ter voltado com força total. Depois de tudo que lutaram, poderiam perder novamente o pouco que tinham conseguido construir. Rafael abaixou a cabeça derrotado. Talvez a gente nunca consiga sair dessa vida. Juliana também sentia medo. Mas então lembrou de tudo que já haviam superado juntos. Respirou fundo e respondeu firme. Olha tudo que já vencemos até aqui. A gente não chegou tão longe para desistir agora. Rafael olhou para ela em silêncio. E naquele instante percebeu algo importante. Muitas vezes era Juliana quem sustentava emocionalmente os dois quando ele já não conseguia mais acreditar. Nos dias seguintes, trabalharam ainda mais. Rafael passou a sair antes do amanhecer e voltar tarde da noite. Juliana praticamente não dormia tentando atender todas as encomendas. O corpo dos dois começou a sentir o peso daquela rotina brutal. Mas continuavam firmes. E então algo inesperado aconteceu. Uma cliente de Juliana postou um vídeo na internet mostrando os bolos dela e contando a história do casal que começou praticamente do zero para sobreviver. O vídeo começou a viralizar rapidamente. Milhares de pessoas se emocionaram com a história dos dois. Comentários começaram a surgir de toda parte. Pessoas perguntando como comprar. Outras querendo ajudar. Em poucos dias, o telefone de Juliana não parava mais de tocar com novos pedidos. Rafael mal conseguia acreditar. O pequeno negócio que nasceu dentro de uma cozinha apertada começava a crescer muito mais rápido do que eles imaginavam. E sem perceber, aquele casal pobre que já dormiu com fome estava prestes a viver a maior transformação de suas vidas. Depois que o vídeo começou a viralizar, a vida de Rafael e Juliana virou de cabeça para baixo. O celular não parava de tocar. Pessoas de vários bairros queriam experimentar os bolos e as marmitas do casal. Alguns clientes chegavam emocionados apenas para conhecer os dois pessoalmente depois de ouvir sua história. Outros faziam questão de ajudar divulgando ainda mais o trabalho deles nas redes sociais. Pela primeira vez na vida, Rafael e Juliana sentiam que o esforço de tantos anos estava finalmente começando a dar resultado. Mas junto com o crescimento vieram também novos desafios. A pequena cozinha do barraco já não conseguia acompanhar a quantidade de pedidos. Faltava espaço, faltavam utensílios e principalmente faltavam forças físicas. Os dois praticamente não dormiam mais. Passavam madrugadas inteiras cozinhando e acordavam cedo novamente para entregar pedidos. Houve dias em que Rafael mal conseguia sentir as pernas de tanto cansaço. Juliana tinha queimaduras nas mãos de tanto trabalhar no forno quente. Mesmo assim, continuavam sorrindo um para o outro, porque agora o sofrimento finalmente parecia estar levando a algum lugar. Certo dia, enquanto organizavam mais uma madrugada de trabalho, Juliana parou em silêncio olhando a pequena cozinha apertada. Então começou a chorar baixinho. Rafael se assustou imediatamente. O que aconteceu? Ela tentou sorrir em meio às lágrimas antes de responder. Eu só tô lembrando dos dias em que a gente não tinha nem arroz para jantar. Rafael ficou em silêncio, porque ele também lembrava. Lembrava das noites em que fingiu não sentir fome para deixar comida para ela. Lembrava do medo constante de perder tudo. E olhando para aquela cozinha agora cheia de ingredientes, pedidos e esperança, percebeu o quanto tinham caminhado juntos. Na semana seguinte, receberam uma proposta inesperada. Um empresário da cidade, chamado Marcelo, entrou em contato depois de assistir ao vídeo viral. Ele queria conhecer pessoalmente o casal. Rafael ficou desconfiado no começo. Já tinham sido enganados antes por falsas promessas. Mas Juliana insistiu para que fossem.
O encontro aconteceu num pequeno café no centro da cidade. Marcelo ouviu toda a história dos dois em silêncio. Fez perguntas sobre os produtos, sobre os sonhos deles e sobre como tudo começou. Depois de quase uma hora de conversa, disse algo que deixou o casal completamente sem reação. Vocês não precisam apenas de clientes, precisam de oportunidade. Rafael e Juliana se olharam sem entender. Então Marcelo explicou que queria investir no pequeno negócio deles. Ajudaria a montar uma cozinha profissional e ensinaria como transformar aquilo numa empresa de verdade. Juliana levou as mãos ao rosto imediatamente. Rafael ficou imóvel tentando acreditar no que estava ouvindo. Durante anos, o máximo que esperaram da vida era conseguir sobreviver. Agora alguém estava oferecendo a chance de construir algo muito maior. Mas o medo também apareceu, porque crescer significava arriscar novamente. Significava sair da pequena segurança que haviam conquistado. Naquela noite, os dois conversaram por horas dentro do barraco simples onde tudo começou. Rafael tinha medo de fracassar. Juliana também, mas então ela segurou as mãos dele e disse algo que mudaria tudo. A gente já sobreviveu ao pior. O que mais pode nos parar agora? Aquela frase deu a Rafael a coragem que faltava. E alguns meses depois, o impossível começou a acontecer. Com a ajuda de Marcelo, o casal abriu uma pequena lanchonete simples no bairro. Nada luxuoso. Apenas um lugar pequeno, mas cheio de dedicação e amor. No primeiro dia de funcionamento, Rafael quase não conseguiu dormir de ansiedade. Juliana organizava as mesas tentando controlar o nervosismo. Ambos tinham medo de ninguém aparecer. Mas assim que abriram as portas, começaram a chegar clientes. Primeiro alguns vizinhos, depois pessoas de bairros distantes. E então filas começaram a se formar do lado de fora. Muitos queriam experimentar a comida. Outros apenas queriam abraçar o casal depois de acompanhar sua história. Juliana chorava escondida várias vezes durante o expediente, porque ainda parecia impossível acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Rafael também se emocionava constantemente, principalmente quando via pessoas elogiando a comida que um dia nasceu numa cozinha apertada, onde muitas vezes faltava até gás. Os meses passaram e a pequena lanchonete cresceu rapidamente. O casal começou a contratar funcionários. Pessoas simples, muitas delas vivendo dificuldades parecidas com as que eles enfrentaram no passado. Rafael fazia questão de tratar todos com respeito. Juliana ajudava mulheres que precisavam de oportunidade para recomeçar, porque ambos nunca esqueceram de onde vieram. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Certo dia, um jornalista famoso da televisão apareceu na lanchonete para gravar uma reportagem sobre a trajetória deles. Durante a entrevista, perguntou qual foi o momento mais difícil da vida do casal. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. O pior não era a fome. O jornalista olhou confuso. Rafael então continuou emocionado. O pior era olhar para a mulher que eu amo e sentir que eu não conseguia dar uma vida digna para ela. Juliana começou a chorar imediatamente. Rafael segurou sua mão e completou. Mas ela nunca soltou minha mão, nem quando eu mesmo queria desistir. A reportagem emocionou o país inteiro. Milhares de pessoas começaram a acompanhar ainda mais a história do casal. E sem perceber, Rafael e Juliana estavam se transformando em símbolo de esperança para pessoas que também acreditavam não ter mais saída na vida. Mas o destino ainda reservava o momento mais emocionante de todos. O momento que faria aquele casal entender que sua maior riqueza nunca foi o dinheiro que conquistaram. Foi terem sobrevivido juntos quando o mundo inteiro acreditava que eles não conseguiriam. Com o passar dos meses, a vida de Rafael e Juliana mudou de uma forma que eles jamais imaginaram ser possível. A pequena lanchonete simples do bairro começou a crescer rapidamente. O lugar vivia cheio. Pessoas vinham de cidades vizinhas apenas para conhecer o casal que um dia dormiu com fome e agora inspirava milhares de pessoas com sua história de superação. Mas apesar do sucesso, existia algo que nunca mudou nos dois: a humildade.
Rafael continuava chegando cedo para ajudar na cozinha. Juliana fazia questão de conversar com clientes, ouvir histórias e tratar todos com carinho. Porque ambos sabiam exatamente como era ser invisível para o mundo. E talvez tenha sido justamente isso que fez tantas pessoas se conectarem emocionalmente com eles. Certo dia, uma mulher entrou na lanchonete segurando a mão de 2 filhos pequenos. Assim que viu Juliana, começou a chorar. Ela contou que também era mãe, estava desempregada e havia pensado em desistir da vida semanas antes. Mas depois de assistir à reportagem sobre o casal, decidiu continuar lutando. Juliana abraçou aquela mulher emocionada, sem conseguir conter as lágrimas. Porque naquele instante percebeu que sua história estava alcançando lugares muito maiores do que imaginava. Enquanto isso, Rafael também começava a mudar profundamente por dentro. Durante muitos anos ele acreditou que fracassava como homem por não conseguir dar uma vida boa para a mulher que amava. Agora entendia algo diferente. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no dinheiro que possui, mas na coragem de continuar lutando mesmo quando tudo parece perdido. Os dois começaram então a ajudar outras pessoas da comunidade. Contrataram jovens sem oportunidade, ajudaram famílias com cestas básicas e criaram pequenas ações para apoiar moradores carentes do bairro. Porque nunca esqueceram as noites em que também precisaram de ajuda para sobreviver. E foi exatamente isso que fez a cidade inteira admirar ainda mais aquele casal. Certo dia, Marcelo, o empresário que acreditou neles desde o começo, chamou Rafael e Juliana para uma conversa importante. Os dois ficaram nervosos imediatamente, mas logo perceberam que a surpresa era muito maior do que imaginavam. Marcelo revelou que uma grande empresa do setor alimentício havia se interessado pela história e pelos produtos deles. Queriam transformar a marca criada pelo casal em uma rede muito maior. Juliana ficou completamente sem reação. Rafael tentou permanecer calmo, mas as mãos tremiam de nervosismo. Afinal, tudo aquilo parecia impossível para 2 pessoas que até pouco tempo atrás lutavam apenas para conseguir jantar. Nos meses seguintes, a vida deles virou uma correria ainda maior. Vieram reuniões, novos projetos e oportunidades que jamais imaginaram viver. Mas em meio a todo o crescimento, Rafael e Juliana fizeram uma promessa um ao outro. Nunca deixariam o sucesso mudar quem realmente eram. E foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo depois de conquistarem estabilidade financeira, continuaram vivendo de maneira simples. Ajudavam os pais, apoiavam funcionários e faziam questão de permanecer próximos das pessoas mais humildes da comunidade, porque sabiam exatamente como dói ser esquecido pelo mundo. Mas o momento mais emocionante de toda a trajetória ainda estava por vir. A prefeitura da cidade organizou um grande evento para homenagear pessoas que transformaram vidas através da própria história. E Rafael e Juliana foram convidados principais da noite. Quando chegaram ao local, ficaram impressionados. O salão estava lotado. Havia empresários, jornalistas, famílias e dezenas de pessoas que acompanharam sua trajetória desde o começo. Assim que os dois entraram, foram recebidos por uma enorme salva de palmas. Juliana levou as mãos ao rosto emocionada. Rafael olhava tudo em silêncio, tentando acreditar que aquilo era real. Durante anos eles ouviram que nunca venceriam na vida. Agora a cidade inteira os aplaudia de pé. Então o apresentador começou a falar. Hoje estamos homenageando não apenas um casal que venceu financeiramente, mas 2 pessoas que provaram que amor, coragem e união podem transformar qualquer destino. O telão começou a mostrar imagens antigas da trajetória deles. Fotos simples no pequeno barraco, a primeira cozinha apertada, os primeiros bolos, as primeiras marmitas. Rafael e Juliana choravam abraçados enquanto assistiam tudo. Então veio a maior surpresa da noite. O apresentador anunciou que um novo projeto social da cidade, voltado para famílias em situação de pobreza, receberia o nome do casal. O salão inteiro explodiu em aplausos emocionados. Juliana chorava sem conseguir respirar direito. Rafael abraçou ela fortemente, tentando conter as próprias lágrimas.
porque naquele instante os dois entenderam algo que jamais esqueceriam. Toda dor, toda fome e todo sofrimento que viveram não destruíram suas vidas. Na verdade, estavam construindo a força que agora inspirava milhares de outras pessoas. Quando finalmente receberam o microfone, Rafael ficou alguns segundos em silêncio olhando para Juliana. Então disse emocionado: "Muita gente pensa que nossa maior vitória foi sair da pobreza." O salão ficou completamente silencioso. Rafael então segurou a mão dela e completou: "Mas nossa maior vitória foi nunca desistir um do outro." Muitas pessoas começaram a chorar imediatamente. Juliana abraçou Rafael emocionada. Então ela disse as palavras que marcariam para sempre aquela noite: "A vida pode tirar quase tudo de alguém, menos a força de continuar lutando ao lado de quem ama." O público inteiro se levantou aplaudindo de pé. E naquele momento, Rafael e Juliana finalmente entenderam que sua verdadeira riqueza nunca esteve no dinheiro que conquistaram, mas no amor que os manteve vivos quando tudo parecia perdido. E agora eu te pergunto, você teria coragem de continuar lutando ao lado da pessoa que ama mesmo nos momentos mais difíceis da vida? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para mais histórias emocionantes como essa.